hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? E hoje eu vou falar para você que é cristão. Para você que é cristão, então você me ouça até o final desse vídeo aqui, né? Que primeiramente, eu quero dizer para vocês que essa discussão de cristão de direita, cristão de esquerda, ela tá aumentando muito no estado de Goiás, né? Ela tá aumentando muito, realmente. Eu tenho percebido alguns grupos aí, pessoas que eu conheço que são cristãs, eu não tô falando de evangélico, de católico, eu tô falando de cristão, todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Todo aquele que acredita no Salvador, todo aquele que acredita no Jesus Cristo e que acredita acima de qualquer coisa nisso aqui, na Bíblia, né? Então assim, para você que é cristão, eu quero fazer esse vídeo para você e eu espero que você assista até o final, espero que você também entenda que o que eu vou falar aqui é realidade, não é uma opinião. Eu geralmente aqui eu dou minhas opiniões em relação a casos que aconteceram, em relação a sei lá, o cotidiano, né? Mas assim, hoje eu vou falar para você que é cristão, hoje eu vou dar minha opinião mesmo, assim, sabe? Eu vou falar a realidade mesmo, né? Então, assim, eu vejo que o movimento de cristãos de esquerda, né, tem crescido no estado de Goiás e assim, tem algumas lideranças já se movimentando e tal. Por exemplo, a Ava Santiago também é uma cristã assim, mais à esquerda. E tem outras lideranças aí começando a puxar, começando a. Sabe? Então, assim, vai haver vamos dizer, uma colisão de interesses, né, vamos dizer, no estado de Goiás. E eu quero dizer uma coisa pra vocês: isso é a maior idiotice do mundo, isso é a maior bobeira do mundo. Isso é simples e inteiramente por interesse e por capital político. É. O cristão ele não pode ser de direita e ele não pode ser de esquerda. O cristão ele não pode ser de direita e nem de esquerda. Porque aquele que crê na palavra, aquele que tem Cristo no seu coração, ele não tem espaço para outra coisa no coração dele. Aquele que tem no seu coração o amor de Cristo, o amor de Deus, aquele que tem no seu coração cristianismo, aquele que tem o cristianismo no seu coração, ele se inunda nele. Ele não tem espaço para entrar no coração dele bolsonarismo, esquerda, petismo, não tem, não tem. O cristão ele não se envolve, o cristão de verdade, o cristão de verdade. Eu não tô falando daquele cara que pega uma camisinha verde e amarela, coloca o nome de Jesus na camisinha verde e amarela, vai pra rua e começa a quebrar tudo. Não tô falando isso. Eu tô falando do cristão de verdade. O cristão, aquele que é cristão que em vez de ideologia, de correr atrás de ideologia, corre atrás dos mandamentos, né? Aquele que corre atrás dos mandamentos, né? E tem aqueles também que tem um total desrespeito pelo cristianismo, que é aqueles que geralmente um pessoal mais radical, assim, igual existem pessoas radicais à esquerda, existe também à direita, existem também pessoas radicais à esquerda que pegam crucifixo e fazem coisas assim nojentas assim, e que vão pagar por isso, né? Vão pagar por isso. Não na terra, mas, né? Enfim, Deus é justiça, ele é amor e também é justiça. Então o que eu quero dizer pra você? Pra você que é cristão, pra você que tem o coração cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem espaço pra mais nada. Não tem. Eu já tentei achar no meu coração espaço pra guardar assim a direita, pra guardar assim a esquerda, mas não dá, cara. Tá lotado já tá lotado. Não dá mais nada, não cabe mais nada aqui dentro, né? Então assim, eu fico pensando que às vezes o princípio do cristianismo é o perdão, é o amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. E eu quero frisar essa frase aqui, a Deus sobre todas as coisas, né? Eu quero frisar essa frase aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Não é todos, né? Esse pessoal que foi na frente dos quartéis, será que eles se empenharam com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma força para recorrer àquele que realmente é o Salvador, aquele que realmente eu quero que eu quero que vocês que tiveram nesse movimento, eu sei que alguns aqui tiveram nesse movimento, que acompanharam eles buscaram com a mesma intensidade a ajuda das Forças Armadas que buscaram de Deus. Eu tô dizendo com a mesma intensidade, eu não tô falando que uma vez ao dia, duas, três vezes ao dia eles ajoelhavam ali, faziam uma prece, uma reza, uma oração e buscava, né? E no resto do dia gritava loucamente o nome de um ex-presidente ou de uma instituição, não sei, mas buscaram com a mesma intensidade. Eu quero que faça a pergunta assim, fala, nossa, será que no meu espaço o bolsonarismo, no meu coração, no bolsonarismo está tendo mais espaço do que o cristianismo, do que o amor ao próximo, do que o amor a Cristo? Será que isso no meu coração tem espaço para isso? Né? E eu também, assim, agora falando de um assunto mais específico, lá em Brasília, teve aquela quebradeira, né? Eu não posso negar que às vezes pode ter pessoas infiltradas ali, mas o que aconteceu ali foi o famoso efeito manada. Quando uma pessoa vai lá e quebra, as outras se revoltam e quebram junto. E isso acontece, isso acontece. Isso é cientificamente provado que existe, que uma pessoa, ela vê uma pessoa fazendo e ela faz, assim, ela vai na onda, né? Não sei, né, tem uma explicação científica mais própria. Depois vocês caçam, efeito manada. Às vezes você coloca várias pessoas. Eu vi também uma vez no TikTok, o cara pegou um lápis assim azul
e um cara tinha acabado de chegar na sala, só que eles falou pra ele assim, ó, antes do cara chegar, ele falou, todo mundo fala que esse lápis aqui é verde. Aí ele perguntou pra todo mundo que cor era o lápis, todo mundo falou que era verde. E na hora que chegou no cara o lápis azul, o cara falou que o lápis era verde. Ou seja, ele foi no efeito manada, ele foi porque viu todo mundo fazendo. Então, assim, acredito que o que aconteceu em Brasília tenha sido o efeito manada, e não só infiltrados, não só esquerdistas ali. É impossível você falar que onde tinha quase 5 mil pessoas, umas 2 mil, cerca de 2 mil, 1.500, 2 mil ali, eram todas infiltradas. Não tem como. Você vai falar que um terço da manifestação era infiltrado, não tem como. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? É, falando em relação a esse assunto aqui, é um assunto assim que você que tem que no seu íntimo perguntar pra você. É um conflito entre você e Deus. É um conflito entre você e a sua carne. É bom demais ficar na porta de um quartel gritando, sabe, falando que é patriota, tô salvando o Brasil. O cara dá aquela emoção, sabe? O cara sente emoção, sente emoção. Só que aí começa, cara, emprego indo embora, o cara perde emprego, ou senão se o cara é empresário começa a ter que demitir funcionário e nada tá acontecendo. Porque a ajuda foi pedida pela pessoa errada, pra pessoa errada, né? Ou pra instituição errada. E assim, eu vejo muita gente também falando assim, o certo é a gente pegar esse Alexandre de Moraes e matar ele. Tem gente que fala, a gente vê nas manifestações. Mas você que é cristão, você não fala isso. Não, você não fala isso. Porque tá aqui vou ler a passagem aqui, Efésios 6, do Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que é a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Ou seja, já está mandando assim, irmãos meus, para vocês se fortalecer, vocês têm que começar a buscar Deus. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? E aí vem o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra toda principado e potestade e príncipe das trevas desde os séculos, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Né? Capítulo 6, começa Efésios, capítulo 6, certo? Começa a partir daqui, ó. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando isso aqui foi escrito, ele sabia que lá na frente os problemas do mundo eles seriam mais espirituais do que qualquer outra coisa. Mais do que. É muito além do que a esquerda e do que a direita. É muito além. É muito além de um grupo que tem um determinado líder e outro grupo que tem outro determinado líder e eles se embatem, se guerriam. É muito além. É muito além. E assim, nós temos que. Para você entender o que acontece no Brasil, você tem que começar a ler a Bíblia, você tem que começar a ler as histórias da Bíblia, principalmente as que falam de reis, porque a gente associa reis com políticos, né? E a gente vê que o poder de reis, o poder dos políticos, assim, a gente tenta fazer essa comparação. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns aí os que se dizem cristão, né, que eu tô fazendo esse público mais voltado para você cristão, vocês vão lembrar do rei Davi. O rei Davi ele era um cara que ele tinha tudo, ele era rei, pô, tinha rei, tinha tudo. Naquela época, ele era rei, né? Tinha os exércitos, ele lutava contra os filisteus. E naquela época, né, que era antes do que aquela já era assim, eu tô falando de antes de Jesus ser sacrificado. Então assim, naquela época não tinha nem cristianismo. Então assim, naquela época a carne e o aço se encontravam, assim, o sangue era tipo assim, não existia aquele tinha que dar sacrifício, né? Tinha que antes do cordeiro de Jesus ser sacrificado, tinha que dar sacrifício de sangue. Então era outra época. Nós estamos falando de outra época. E o que acontece? O rei Davi, o cara é rei, pô, cara foda pra caralho, cara foda. Tinha um monte de mulher, cara. Um monte de mulher, cara. Aí ele pegou, viu uma ali e falou, opa, aquela ali, cara. Qual é daquela mulher ali? Falou, pô, cara, aquela mulher ali é Batseba, cara. Batseba ali, o marido dela ali é do seu exército aí e tal, tá lutando. Opa, tá na hora dela ficar viúva, né? Pô, Davi, você tá louco? Cara, vai matar o marido dela? Não, eu não vou matar, não. Você vai. Bota ele na frente de batalha lá, manda uma carta pra ele ir lá pra frente de batalha, coloca ele na frente de batalha e na hora que as tropas se cruzarem, vai ser os primeiros que vai morrer e aí já vai ficar solteira logo a mulher e eu já pego. Davi, o cara que era segundo o coração de Deus, até ele erra. Até Davi errou. Eu tô dando um exemplo de Davi, mas todos os homens que andaram com Jesus, todos os homens que, tirando Jesus, que não era só homem, que era um homem e Deus ao mesmo tempo, tirando ele, todos os outros erraram. Mas não. O meu político nunca errou. Nunca errou na vida dele. Se ele errou, foi coisinha simples, assim. Foi tipo assim: xingou um nome ali, falou grosseria pra outra aqui, brigou ali, aquelas coisas assim de testosterona mesmo. Mas ele nunca errou. Ele nunca chegou a fazer nada que faça assim, puta, cagou tudo. Não, ele não. Davi fez, mas ele não fez. Não, ele não. Então, assim, é difícil você tentar achar que uma pessoa dessa é cristã. É difícil.
Porque se você não entender que você é homem, que você é carne, que você é sangue, que você é pecado, você veio do pecado. Se você não entender isso, você não tem como você ser cristão, cara. Não tem como você ser cristão. Como é que você vai ser cristão achando que, sei lá, é, tudo na vida daquele homem ali tá certo? Os erros dele são mínimos, são microscópicos, assim, coisa que deixa passar, né? E quando os erros na Bíblia dos homens assim, que andaram até com Jesus Cristo fizeram erros assim, inclusive de traição, que foi o caso de Judas. Então, assim, se isso não é um tipo de idolatria, eu não sei o que que é. Não sei o que que é. É. E, assim, eu digo mais. A gente pode ficar aqui a tarde inteira conversando, falando a respeito de idolatria, da concepção de que é idolatria, o que é, até que ponto é idolatria, até que ponto não é, até que ponto é, sabe? Então, assim, isso é uma discussão que você tem que ter com você mesmo, olhar pra dentro de você e pensar assim: no meu coração tá tendo mais espaço pra quem? Pra quem que tá tendo mais espaço? Tá tendo mais espaço pra um político? Tá tendo mais espaço pra uma ideologia, pra uma ideia, pra uma instituição? Eu tô dando mais espaço aqui dentro, não sei, pra ficar mais na porta de quartel do que dentro da igreja? Será que eu já perdi emprego pra poder servir a Deus? Será que eu já fiz coisas assim, vamos dizer assim, coisas, não sei, vamos dizer, mais expressivas, assim, mais, sabe, mais enérgicas pra uma determinada causa do que pra Deus? Então você não é cristão, porque o cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Independente se o seu próximo é o Bolsonaro, ou o Lula, ou o próprio Alexandre de Moraes. Ele é o seu próximo. Ele é o seu próximo. E se um dia ele morrer, e ele se confessar, e ele se converter, ele vai para o mesmo lugar que você vai, ou talvez não, porque a palavra de Deus, o sacrifício que Jesus fez na terra, é muito grande para ser desperdiçado. Certo? Então eu quero dizer para você, reflita hoje, no dia de hoje. Eu não tenho assim, eu não vivo desse canal, sabe? Mas eu sinto no dever de dar a minha opinião aqui a respeito disso. Porque eu tenho muita gente sendo mal influenciado e acabando com a vida achando que tá fazendo uma coisa extraordinária quando não tá, entendeu? Então é isso aí, galera. Valeu, beleza? E é nóis.